Eu gostaria de falar com você hoje sobre atitudes. Sem dúvida alguma, a atitude que tomamos modifica a nossa vida por completo, em especial os nossos relacionamentos. No dia de hoje, nós enfrentamos muitas lutas e dificuldades, seja no nosso trabalho ou nos relacionamentos familiares. E por isso, aquilo que fazemos, as decisões que tomamos, são extremamente importantes para a nossa vida. Há uma história na Bíblia Sagrada que fala acerca de uma família que tinha muitos problemas e dificuldades. Uma família onde o pai, o patriarca, era conhecido como Jacó. E esta família enfrentou muitos problemas. Problemas semelhantes àqueles que eu e você vivemos e enfrentamos no nosso dia a dia. E esse problema que a família enfrentou fez com que as crises fossem só aumentando. Precisava então de alguém que tomasse uma atitude certa para colocar fim a toda a problemática que a família estava enfrentando. Bem, observe comigo, vamos analisar um pouco sobre o que essa família enfrentou. A primeira coisa que houve nessa família, na chamada família de Jacó, foi a desunião. O texto lá no livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 2, vai dizer que José, um menino de apenas 17 anos, estava trabalhando no campo com os seus irmãos. Só que, ao trabalhar, José levava ao pai as más notícias daquilo que seus irmãos faziam. O pai ouvia as informações. O pai ouvia tudo aquilo que o irmão dizia e guardava aquilo consigo. Com o passar do tempo, o texto bíblico vai dizer que Jacó, o pai, começou a amar mais o filho José do que os outros irmãos. O texto fala que José era mais amado, era mais querido. E com isto, o pai lhe fez uma túnica nova, uma túnica de festa, um presente diferente do que aqueles que os irmãos haviam recebido. Ao verem os irmãos que o pai amava mais a José do que a eles, começaram a sentir ódio no seu coração. No versículo 13 do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia vai dizer então que os irmãos foram trabalhar, mas José já não foi mais com eles. José estava em casa, não acompanhava mais os seus irmãos. Aí começa um sério problema familiar, a desunião. A desunião pode ser emocional ou ela pode ser também física. Podemos estar desunidos do membro da nossa família por algum problema emocional que estejamos passando, ou podemos nos afastar devido a algum problema que ocorra fisicamente. Isso pode acontecer entre cônjuges, entre irmãos e entre muitos outros relacionamentos que temos. Mas as coisas não param tão somente na desunião. A desunião leva a um segundo passo, que é o pensamento cruel. Os irmãos, quando se separaram fisicamente e emocionalmente de José, devido ao fato do pai gostar mais dele do que dos outros, eles começaram a pensar numa maneira de se vingar do irmão. Um pensamento de vingança. Como fariam para poder assim se vingarem daquele que era mais amado e mais querido? Observe comigo o que acontece. A desunião nos leva a um segundo momento, a um segundo passo, que é o sentimento de vingança. Eles começaram a tramar. A Bíblia diz que eles planejavam matar o seu irmão. Não mataram. Um dos irmãos falou: olha, não vamos matar o nosso irmão. Vamos simplesmente lançá-lo numa cisterna, numa cova, e assim nós não estaremos fazendo isso com ele e vamos pensar no que possamos fazer. O sentimento tomou conta do coração. Mas as coisas não pararam por aí, veio o terceiro passo. E o terceiro passo deles
foi o de vender o irmão, ou seja, de agir de maneira cruel. A desunião levou a um pensamento de vingança, o pensamento de vingança levou a um ato de crueldade. Eles venderam o seu irmão por uma quantia de 20 moedas de prata, para que ele se tornasse escravo daqueles que passavam ali com uma caravana e poderiam comprá-lo. E ao vendê-lo, então termina esse primeiro episódio da história da família de Jacó. Observe comigo o ciclo. No momento, nós temos a desunião. No outro, um sentimento de vingança. Por outro lado, surge então um ato de crueldade. E a crueldade faz você voltar no primeiro momento, que é uma desunião ainda maior. Isso, infelizmente, acontece conosco, se nós não atentarmos para os nossos relacionamentos. Se nós não buscarmos em Deus direção para a nossa vida. Se nós não tomarmos uma atitude de colocar um fim à situação, independente do local em que ela esteja. Se você vive em desunião com o seu cônjuge, com o seu filho, com um amigo, basta você e cabe a você tomar uma decisão de colocar um fim a isso. De dizer, olha, eu estou me afastando dos meus relacionamentos, eu não posso fazer isso. Uma decisão, uma atitude que parte de você. Às vezes você já está afastado dessa pessoa há tanto tempo e com isso passa no seu coração pensamentos de vingança. Por aquilo que algum membro da sua família lhe falou, você começa a pensar, bem, na oportunidade que eu tiver, eu vou responder isso para ele. Você começa a pensar e a maquinar como você vai se defender quando alguém disser algo para você que já foi dito, ou quando alguém fizer algo contra você, como você reagirá. Nós começamos a pensar como nos vingaremos ou como realizaremos a nossa defesa diante daquilo que nos machuca. Isso envolve o nosso pensamento e o nosso coração. E se nós não tomarmos uma atitude de pedirmos a Deus que mude o nosso coração, que transforme o nosso comportamento, infelizmente, nós poderemos praticar atos de crueldade. A crueldade não precisa ser vista e entendida da mesma maneira como nós vemos nessa história. Quando os irmãos venderam a José pelas 20 moedas de prata. Mas quantas atitudes nossas é motivada por esse sentimento de vingança que nos faz ser cruéis com as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes maridos que agem de maneira indelicada com a sua esposa para realmente feri-la e machucá-la. As mulheres que agem de maneira indiferente também com o esposo com o propósito de feri-lo. Filhos que não querem mais se relacionarem com os pais para mostrar a eles que o relacionamento para eles não faz falta. Quantas ações nossas poderiam ser interpretadas como ações de crueldade? Mas eu quero deixar claro para você que tudo isso pode mudar. Basta apenas uma atitude sua. Basta apenas você dizer para mim, aqui é o momento de colocar uma pedra sobre tudo isso. Agora é o momento de realmente perdoarmos uns aos outros e seguirmos a nossa vida colocando um fim ao ciclo que pode nos levar a uma desunião ainda maior. Deus quer trazer paz, alento e conforto ao seu coração. Mas lembre-se, tudo necessita de uma atitude e a atitude precisa ser sua. Que Deus te abençoe.